Bom, começamos então com o Long Tail Cast On, uma montagem simples. Vocês vão perceber que em ambas as montagens nós temos sempre uma sobra de fio e a forma de passar esse fio nas nossas mãos é a mesma, então elas têm isso em comum. O cálculo do fio de sobra também vai ser o mesmo para as duas montagens. E como é que a gente vai fazer isso? Não há uma fórmula definida para isso. Há uma forma de estimar o fio de sobra, que é o que a gente vai fazer, e ela funciona muito bem, principalmente quando nós precisamos montar poucas malhas. Quando nós precisamos montar mais malhas, ela fica mais imprecisa, mas não quer dizer que eu não use na mesma, eu uso para tudo. O que eu faço só é que se eu tiver que montar muitas malhas, muitos pontos na agulha, eu deixo um pouquinho mais de sobra de fio, porque, gente, ninguém merece depois de montar, sei lá, 200 pontos, descobrir que não deixou fio suficiente, ter que desmanchar e fazer de novo. Todo mundo já passou por isso, eu já passei por isso milhentas vezes, mas não é nada agradável. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar aqui no nosso Long Tail Cast On, com aquela estimativa que eu disse, a gente vai usar a agulha. Essa é a agulha em que do tamanho que a montagem vai ser feita, que normalmente é o tamanho do início do trabalho. Nós vamos dar, no caso aqui, eu vou montar 30 pontos na agulha, tá? E nós vamos então fazer 30 voltinhas aqui desse fio pela agulha. Então, 1, 2, 3, 4. Trinta, ok? Temos aqui, então, o fio que, em princípio, é suficiente para montar as 30 malhas. Eu vou deixar na mesma uma sobrinha, porque a gente precisa ter alguma sobra de fio lá na ponta, não é? No final da nossa montagem. E agora, eu vou passar o fio pela mão. Como é que eu vou fazer isso? O nosso fio de sobra, esse que a gente calculou, vai vir por cima. E o fio do novelo vai vir por baixo. Então, nós temos aqui o fio de sobra e o fio do novelo. Nós vamos passar esse fio sobre o nosso dedão e o nosso indicador, ok? E vamos segurar as duas pontas aqui na palma da nossa mão e vamos formar um estilingue. Então, eu tenho aqui, ó, o fio de sobra que vem de cima, o fio do novelo que vem de baixo. Passei sobre os meus dois dedos e segurei o fio aqui embaixo com os meus dedos sobressalentes, tá bem? E formei esse estilingue aqui nos dedos. Vamos, então, com a agulha, pousar a agulha sobre esse fio que tá esticado aqui pelos nossos dedos. Tá esticadinho, ele tá preso, ele não tá solto, ele não tá frouxo, ele tá aqui esticadinho e seguro aqui embaixo. Nós vamos pousar esse fio aqui e vamos torcer. E esse é o nosso primeiro ponto. Então, a gente vai pousar o fio e torcer. Primeiro ponto. Esse fio tá solto, tá? Aqui, ele só tá torcido. Mas a partir do momento que a gente começar a montar as malhas, ele vai ficar bem preso aqui, seguro. Então, temos esse ponto que é o primeiro. E agora vamos começar as nossas repetições para a montagem dos pontos. Nós vamos passar a agulha por baixo desse fio que vem aqui na frente do dedão e por dentro da argolinha que ele forma. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, por baixo e por baixo, por dentro. Porque, na verdade, quando a gente faz assim, quando a gente puxa a agulha para frente, a gente forma aqui uma argolinha. Estão vendo? Aqui no meu dedão, aqui tem uma argolinha. A gente quer passar por dentro dessa argolinha e puxar o fio que vem de lá de trás. Então, por baixo, por dentro e puxa. Por baixo, por dentro, puxa. E com isso, a gente vai montando os fios. Olha, por baixo, dentro, puxa. E na hora em que eu abro o meu dedo, eu já fecho o ponto aqui na agulha. A partir do momento que eu abro aqui esses dois dedos, faço essa pinça, ó. Quando eu passei, eu aproximei os dedos, né? Então, passei
por baixo, por dentro e puxei lá atrás. No momento em que eu abro essa pinça, ó, eu já fecho o ponto que tá aqui na agulha. Sendo que esse ponto que tá aqui na agulha não vai ficar muito apertado, não é o nosso objetivo deixá-lo. Claro, ele não pode ficar muito solto, porque senão o acabamento fica feio, mas ele também não pode ficar muito apertado. Ele tem que estar apertado o suficiente para estar fechadinho, mas sem ficar tão apertado que ele não consiga correr aqui na nossa agulha. Claro que aqui ele corre com bastante facilidade, essa agulha é de metal. Mas, e se você estiver fazendo isso numa agulha de madeira, não vai correr tão bem. Mas você tem que sentir que ele não tá apertado a ponto de estar tão apertado que ele nem sequer. Porque depois a gente vai ter que entrar com a nossa agulha aqui para fazer a próxima volta, não é? Então, se ele ficar muito apertado, a gente sofre muito nessa segunda volta. Tá? Então, eu aqui, ó, vou voltar. Tenho baixo, dentro, puxo. Dentro, puxo. Dentro, puxo. Por dentro e puxo. E é só isso. Long tail cast on é só isso. E a gente vai fazer isso quantas vezes forem necessárias para chegarmos no número de pontos que a gente precisa. Tá? Com muito cuidado, gente, para esse fio não passar aqui por cima quando a gente for montar. Se a gente fizer isso, ó, ele vai criar um ponto novo aqui. Tá? Então, assim, ele tem que estar sempre vindo um de baixo, um de cima, olha lá, como se fosse um Vzinho, e a gente vai passar por baixo e puxa. E o que ele tem que ficar, ele tem que aparecer pra gente na agulha dessa forma, ó. Então, todos os pontos aqui, ó, bem regulares, não tem grandes espaços entre um ponto e outro. E ele aqui embaixo tá assim, ó. Então, vamos continuar, porque a gente quer aqui 30 pontos nessa agulha. Então, ó, baixo, puxa. Por baixo, puxa. E, gente, isso aqui é treino. A prática leva à perfeição. Quanto mais vezes a gente faz... Ó, isso aqui, ó. Passou aqui por cima. Quanto mais vezes a gente faz, melhor fica. Isso é a vida. Vamos ver se eu já tenho os 30 aqui, que eu já nem parei de contar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Me empolguei aqui. Fiz ponto a mais. Então, vamos lá ver. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 30. Então, tenho aqui já os 30 pontos na agulha. Olha aqui o que sobrou do meu fio. Foi exatamente aquela sobrinha que eu deixei. Os meus pontos estão firmes, mas eles conseguem correr aqui na minha agulha, tá? Então, eu vou fazer aqui a primeira carreira, né? Vou virar a agulha e vou fazer a primeira carreira do que seria, vamos supor, um trabalho qualquer, imagina. Você pode ter lá no seu trabalho, teça as 30 malhas em meia, faça um canelado. Eu aqui vou fazer um canelado, tá? Vou fazer um canelado de 2 por 2. Então, eu vou começar aqui, ó, com 2 meias. Esse primeiro ponto, ó, ele vai sempre correr fácil, porque ele é essa sobrinha aqui que tá solta. A gente vai tecer na mesma, como normalmente, tá? Ele soltinho assim mesmo. Então, aqui, ó, 2 meias. E depois, o que eu vou fazer é dar um puxãozinho aqui, só pra ele acertar. Depois, no final, quando a gente rematar esse fio, ele tá preso aqui, não vai desmanchar. E quando no final a gente rematar, ele vai ficar totalmente fechado. Então, aqui. Se vocês repararem, ó, o meu ponto não tá muito frouxo, mas eu consigo entrar, ó, com a minha agulha com alguma facilidade. É isso que a gente pretende. Eu não posso ter que fazer muita força para entrar aqui com a agulha, porque senão não é agradável e a montagem vai ficar muito apertada. E ele também não pode estar muito frouxo, porque se ele estiver muito frouxo, a nossa montagem fica feia, fica com um acabamento feio. Mas ele tem que ser suficiente para ser uma carreira como qualquer outra, daquelas que a gente consegue tecer.
É normal que nas primeiras vezes o ponto fique com uma tensão que não é essa, que fique ou um pouco apertado demais ou um pouco frouxo demais, é normal. É uma questão mesmo de prática. Com o tempo, a gente vai chegando nessa tensão adequada. Então, tenho aqui, olha, meu canelado pronto e eu vou só mostrar pra vocês como é que ficou a montagem, tá? Tenho aqui, olha, os 30 pontos. A montagem tá toda feitinha aqui. E esse é o Long Tail Cast On. German Twisted Cast On. Nessa montagem, nós vamos fazer exatamente o mesmo preparo que nós tivemos para a montagem simples. Nós vamos ter uma sobra de fio, que no nosso caso aqui a gente vai montar novamente os 30 pontos, então a gente vai passar aqui o fio 30 vezes na nossa agulha. E vai deixar também uma sobrinha no final. A mesma coisa, fio vindo, sobra vindo de cima, fio do novelo vindo de baixo, nós vamos passar o fio por sobre o dedão e o indicador e segurar os dois pela parte de dentro da nossa mão, ok? E formar o estilingue. Então, até aqui é tudo igual. E vocês vão ver que, na verdade, essa montagem é muito parecida com a montagem do Long Tail Cast On, montagem simples. O que nós temos aqui é um passo a mais que faz com que o ponto fique mais elástico. Mas vamos a isso. Temos aqui a nossa agulha, igual a montagem anterior, a gente vai pousar a agulha sobre o fio esticado e vamos torcer. Primeiro ponto, ok? E agora, vamos fazer o procedimento de montagem de cada ponto. Nós vamos na mesma passar a agulha por baixo desse fio que vem do dedão. Só que em vez de a gente entrar aqui no meio, como a gente faria no long tail, a gente vai dar toda a volta nesse fio e vai passar por cima e por dentro, aqui, ok? Então, vamos lá de novo. Ó, a gente vai passar dar a volta em toda a argolinha e vai passar por dentro vindo de cima, ok? E aí vai puxar o fio que vem lá atrás e vai voltar por essa argolinha por dentro e por cima, porque se a gente voltar aqui por baixo, ó, a gente dá um nó. Então, a gente tem que voltar por onde ela veio. Ela veio por cima, a gente volta por cima, tá? Então, por baixo, por cima, puxa por cima e puxa o fio. Então, ó, demos a volta toda por cima, puxa e por cima. Por cima que eu digo é por cima dessa argolinha aqui, para poder puxar. Então, ó, damos a volta toda, entramos por cima, vamos lá, puxamos o fio e passamos por cima e puxa. Ok? Então, ó, deu a volta toda, passa por cima, entra lá, ó, o fio entrou por cima, certo? Puxamos o fio lá de trás e passamos por cima e por dentro. Ok, ó. Então, vamos lá. Deu a volta toda, puxa por cima, pega o fio lá atrás e passa por cima e puxa. Ok? Mesma coisa que na outra montagem, quando a gente for puxar, não vai puxar nem muito aberto, nem muito fechado, porque a gente não quer que o ponto fique muito apertado na outra agulha, tá? Então, vamos lá, vamos ver aqui quantos que a gente tem. 14. Então, ó,
por cima, puxa por cima. Dá a volta por cima, puxa por cima. Dá a volta por cima, puxa por cima. Dá a volta por cima, puxa. Parece muito complicado. Nas primeiras vezes pode dar assim uma confusãozinha, mas isso depois a gente pega a prática, a gente nem pensa. Eu vou fazer aqui os pontos todos porque eu quero mostrar pra vocês como é que ele fica e a gente vai comparar os dois. Vamos lá. 2, 4. Então, olha lá, tenho aqui 30 pontos, tá? Olha lá a nossa sobrinha do fio, que foi mais ou menos aquilo que nós deixamos, tá? E agora eu vou fazer essa primeira carreira num canelado também, igual que eu fiz no outro, pra gente comparar as duas montagens. Mesma coisa, ó, esse pontinho aqui vai estar solto, a gente vai tecer na mesma. E depois a gente aperta aqui. Ó, meus fios estão correndo relativamente bem na agulha. Peraí. Puxei aqui. Eu tô conseguindo entrar bem com a minha agulha nos pontos, olha, do mesmo jeito que da outra vez. Essa primeira volta não tá apertada demais, a ponto de não me deixar tecer. Pronto, temos aqui então a primeira carreira. E o ponto vai ficar assim, ó, vou mostrar pra vocês como eu fiz na outra. Eu tenho aqui os pontos e aqui embaixo ele fica assim. Tá? E aqui eu tenho todos os pontos montados. Bom, temos aqui então agora os nossos dois canelados. Se vocês repararem, esse aqui foi o Long Tail Cast On e esse aqui foi o German Twisted Cast On. Eles têm o mesmo tamanho, tá bem? Porque eles foram feitos com fio igual, tá? E agora a gente vai comparar a elasticidade de um e de outro. Esse aqui, ó, Long Tail Cast On, tá bem? Ele estica. Vocês vão ver que ele estica, ó. Tá? E esse aqui, o German Twisted Cast On, também estica. Agora, vamos ver aqui um do lado do outro, o quanto que cada um estica, ó. Eu tenho aqui embaixo o Long Tail Cast On, que vai até aqui, ok? E depois a gente tem o German Twisted Cast On. Nós estamos a falar de um canelado com o mesmo número de pontos e com a mesma configuração. Vocês vão ver que aquela voltinha a mais que a gente dá aqui no German Twisted Cast On dá uma elasticidade a ele que o Long Tail Cast On, embora tenha alguma elasticidade, não tem. Ah, e qual é a vantagem, então, da gente ter o German Twisted Cast On? Imagina que a gente quer fazer, por exemplo, no canelado das nossas meias, para um canelado qualquer normalmente, porque o canelado o que é? É um tecido que tá mais contraído.
mas que tem que passar, imagina, ele vai passar pela cabeça, vai passar pelo pé, pelo braço. Então a ideia é que ele tenha alguma elasticidade, que ele consiga ter elasticidade sem perder a forma, certo? Sem ficar muito aberto. Claro que numa meia, se ele tiver mais elasticidade, ele vai passar melhor pelo nosso calcanhar, não é? Então, assim, não quer dizer que você não possa fazer uma meia com long tail cast on. Pode, porque como vocês veem, ele estica. E há muitas receitas de meia que começam com long tail cast on. Mas, se não for algo desconfortável para vocês, eu sugiro, é assim que eu faço nas minhas meias, que vocês utilizem o German Twisted Cast On, porque ele vai ter sempre mais elasticidade. E eu particularmente acho que o acabamento do German Twisted Cast On fica muito, muito bonitinho. O long tail também, eles são muito parecidos, na verdade, mas assim, não acho que fica um acabamento feio e ele não vai ser aquele acabamento elástico que depois vai ficar sem forma. Ele mantém a forma, independentemente de quantas vezes ele vai ser esticado, tá? Então é isso, gente. Long tail cast on, German Twisted Cast On. Espero que tenha sido útil.